Hoje é dia 9/7/2026, então significa que tem 6 meses que eu tenho 18, e essa é a review dos 18 anos, né? Eu não lembro que quando eu era mais novo, foi muito bom, mas quando eu era mais novo, eu escutava as pessoas mais velhas falando dos 18 como se ele fosse uma idade perfeita de aproveitar, ter liberdade, porque se é novo o suficiente para ter liberdade, você sai tirando. E você não é velho o suficiente, não foi ainda, não é ainda velho o suficiente para ter tempo de ter agregado responsabilidades, né? Você agrega essas responsabilidades para você, né? Ninguém te dá um filho para você criar, ninguém te dá uma casa de aluguel para você arrumar alguém, ninguém te dá um contrato, você de alguma maneira baixa essas coisas, né? Enfim, por mais que tenham situações que isso seja diferente, situações mais específicas. Mas em geral, cara, muito bom, muito bom. E é até engraçado, um comentário muito bom sobre essa idade, que é uma idade que a gente tá, tipo, meio que no aleatório. Tipo assim, no meu caso, nunca namorei, né? Eu só estudo e trabalho, por mais que eu esteja fazendo as provas do SEG, eu estudo muito e vejo muitos vídeos, porque eu não só aprendo muito com os vídeos, tá? E também trabalho com a edição de vídeo nesse momento como esse cliente. Mas isso é coisa por outro, eu prefiro não explorar. Eu prefiro não explorar. Mas o que é que acontece? Na minha idade, tem gente que já tá no modo, pô, começa a namorar do nada, é engraçado isso. Passa o cara nunca pegou nem a mim, né? Traz essa namorando do nada de cara. As pessoas estão casando, é, primas minhas, casou uma com uma, caras que eu gostei de ter a mesma idade, até mais ou já estão casando. Rapazes também, né, que vocês já estão casando. E tem gente que já mora só. Tem gente que já tem dinheiro no banco. Tem gente que faculdade, já está fazendo faculdade, que estudou comigo. No caso, que estudou comigo, porque nesse ano já era para eu ter terminado. Eu não terminei ainda, mas pô, já terminou, já trabalhando no banco e já faz faculdade. E tem gente que é. Cara, tá mexendo muito lá pra mim. Eu não sei porque tá mexendo. Não tem, não tá mexendo. Mas tem gente na cidade que ainda é criança. Tem gente que não tá fazendo nada, né? Tem gente que queria ter começado a faculdade, não deu por uma questão financeira, não passou na prova que você faz, né? Não sei se é supletivo, mas a prova que você faz para passar na faculdade pública, não passou, e não. Cara, eu fico torto na câmera e eu fico me estranhando, a porta fica assim, né, do lado, assim. Isso é muito curioso, cara, porque é a única idade que é assim, sabe? É a única idade que, em geral, as pessoas não fizeram as coisas. E isso não significa nada, porque se você tá com 30 e poucos, talvez você não ter um filho, talvez você não ter tal quantia, signifique, para a nossa sociedade, que é muito financeira, um desagrado, algo ruim. Você não conseguiu tal coisa, sabe? Você foi insuficiente, você é incapaz, você é fracassado, talvez, nesse sentido, né? Mas nos 18 não. Nos 18 tem gente que tá louco pra tirar uma moto. Eu conheço um cara meio estranho assim, conheço um amigo, cara que, um amigo, um colega que estudou com um amigo meu, sabe? O cara tem uma casa, os pais dele já são mais aproximados e tal, e ele já recebe um valor de aluguel da casa, minha casa é dele, então já poderia morar, se ele tivesse um emprego, ele poderia morar na casa dele, o cara tem a mesma idade, e ele tá louco pra tirar a moto. Eu já tenho, meu salário não é fixo, né? Meu salário varia, mas eu já tenho salário e quero a casa, e aí esse cara quer uma moto, e eu já tenho a moto, mas quero a casa. Então, tipo assim, é uma idade muito engraçada, pô, é uma idade muito, muito engraçada, muito da hora. É muito bom ter essa idade, mas eu tô vindo de uma fase, também fui errado nesse sentido, que é a fase pós-treino. Quando eu comecei a treinar, tava muito novo, esse treino é muito da hora, treino é muito da hora, eu tive que parar por questão financeira, e agora é o início, é o fim dessa fase, e é o início da fase onde eu vou poder voltar a treinar, e depois eu vou nessa fase
vai ser a fase de aprender pelo menos uns 2, 3 idiomas a mais, sem contando o espanhol também, porque talvez eu vá aprender agora o inglês e o japonês, né? Isso fica por outro vídeo, eu vou gravar um vídeo só sobre idiomas depois. Lembra o que que acontece? Nessa idade, eu não tenho dessa fase. Tá? Tipo assim, e fim de fase é muito louco, porque eu vou usar um exemplo simples, mas bom. Da sala, da minha sala, pra rua, tem um metro. Você tá dentro, como se Deus passar na porta, fazer essa transformação para vocês. E aí, quando você passa, você tá fora. Você é um metro, de cá pra cá. Mas a visão que você tem é outra. Se você vê uma realidade, você compreende um mundo completamente diferente. Então, eu poderia estar na minha sala, sair e ver um favela do Rio de Janeiro, uma favela peruana. Eu poderia ver Medellín, na Colômbia, mas eu vejo a minha rua no Ceará, no Brasil, no Nordeste. Eu vejo a minha rua, eu olho para um lado, tem uma, para esse lado tem outra. Eu olho a ladeira, eu olho para aqui tem a ladeira. Eu tenho essa visão. Mas de dentro da sala não tem como eu presumir a parte de inteligência. Isso é um exemplo que eu dou para exemplificar um fim de fase de vida, né? E esse 18, eu não falo. Enfim, talvez por mais 4 anos eu fique esses 4 anos sem treinar, só estudando e juntando, e não sei também, né? Vai saber. Mas, enfim, é isso. Então, tipo assim, não dá pra presumir, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito forte. Eu tenho muita fé. Óbvio, né? Eu tenho uma certa que eu mais tenho fé que eu conheço eu mesmo. Mas é o que me parece óbvio, que o meu nascimento não predispõe à minha morte. Então, eu não nasci rico, eu nasci classe média baixa, mas eu posso viver rico, é muito difícil. Na área que eu tô, do jeito que eu vivo, eu sou um cara que até que é ruim gastar, não acho muito pouco. E isso que eu falo, a minha cultura, que eu até estava comentando sobre, né, com um amigo meu que ganha até mais que eu, mensalmente, que o dinheiro para ele tem o valor X e para mim tem o valor Y, porque a minha cultura, os idiomas que eu falo, os livros que eu já li, os conceitos que eu entendo têm um valor muito grande para mim. Então, parte do meu patrimônio é um patrimônio intelectual. Então, não tem como separar muito uma coisa da outra. Vocês veem até pela eloquência que eu falo, né? Que eu tenho, quando eu quero comigo mesmo, que se vende, eu gravo de mim, para vocês também. Você ficar vendo, né? Mas é o meu linguajar. Quando eu penso, a fonética da minha voz é essa, as palavras que eu uso para pensar são mais ou menos essas, né? Então, é bem diferente do que eu uso na rua, do linguajar que eu uso, e aí, mano, e aí de boa, para comprar pão, assim, tá? Eu comunicar normalmente, né? Eu sou meio diferente, sou meio esquisito, mas vocês vão acostumar com isso daí com o tempo. Então, voltando para falar de idade, eu dei um peão agora, tá engraçado, cara, é muito legal ter essa idade. Você nunca pensa que tá velho, né? Acho que quando tiver 60 eu não vou pensar que tô velho, acho que eu vou pensar que só tô com aquela idade e é isso. E toda idade tem seus bens e seus males e suas condições. E é importante entender que cada caso, cada pessoa tem problemas e dificuldades, e eu acho que reclamar não ajuda em nada. Mas enfim, talvez eu esteja desviando um pouco do conteúdo do vídeo. A análise principal do vídeo é essa mesmo, que é verdade muito boa. Enfim, eu vou fazer uns comentários aí sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de algum jeito, essa review aí. Eu espero que quando eu esteja para fazer 19, e eu posso fazer uma review mais uns 6 meses, né? Que aí fecha um ano. Esses 6 meses, mais 6 meses fecham um ano. Aí eu faço a review completa dos 18 e o que eu espero para os 19. Né? E aí, sempre se eu ficar falando sempre isso, eu sempre vou ter esses vídeos cíclicos, né? Eu quero criar vídeos cíclicos aqui no canal. Mas é isso, por hoje é isso, né? Olha aí como é que tá o cabelo hoje aí, ó. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram, se de fato agregou aí algo para você que viu o vídeo até aqui, ficou com 8 minutos, eu acho, não lembro 4, não sei. Isso, até a próxima, né?